Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Estou aqui nessa terça-feira para trazer as nossas aulas e eu gostaria de iniciar esse momento, essa nossa primeira aula, pedindo para que Deus venha abençoar o nosso dia, fazendo aquela nossa oração do Pai Nosso. Então, eu queria convidar você a fazer essa oração juntamente comigo. Ontem nós já fizemos as orações, mas todo dia é um novo dia, então todos os dias nós temos que agradecer a Deus por tudo, tá? Então, se você se sentir à vontade para fazer essa oração, vamos fazer. Aquela oração bastante conhecida, que é a oração do Pai Nosso, tá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos livre de todo mal, que Deus nos livre de todos os perigos, tanto a você e a sua família, que o Senhor possa proteger sua casa e possa estar aí, nesse momento, abençoando os seus estudos e que você possa aprender ainda mais, tá? Nós vamos iniciar esse momento com a nossa aula de filosofia. Como nós não vamos, a gente deu uma paradinha no livro, vamos rever algumas aulas, vamos aproveitar essas aulas e vamos trabalhar alguns valores que são tão importantes para a nossa formação enquanto pessoa, enquanto ser humano, tá? Vocês são crianças, estão nesse processo e então assim, é muito importante que vocês sejam conhecedores. Na aula da semana que passou, o que foi que nós trabalhamos? Nós trabalhamos a responsabilidade. Vocês lembram que nós trabalhamos, que nós relembramos a historinha lá da cigarra e da formiga e vocês responderam duas questões, tá? Duas questões que também bastante pessoais. Uma era para você, o que é ser responsável? Então, algumas crianças colocaram que ser responsável é responder pelos seus atos, ajudar nas atividades de casa, são respostas bem pessoais. E a outra, se você fosse a formiga, você daria comida à cigarra? A grande maioria disse que sim. Por quê? Porque independente do erro dela, nós não podemos devolver o mal com o mal, o erro com o erro. Então, vocês fizeram muito bem, parabéns. E hoje, o que é que nós vamos, qual é a palavrinha que nós vamos entender um pouco mais dessa palavrinha? É essa palavra aqui, ela também é um pouquinho grande, é a palavra honestidade. Quem aí já ouviu falar nesta palavrinha? Eu vou colocar ela aqui. Lembra que eu prometi que nós toda semana, enquanto a gente estiver trabalhando esses valores, a gente vai colocando uma palavrinha nesse quadrinho. E eu vou colocar essa palavra honestidade. Quem aí já ouviu falar, já ouviu esta palavra? Quem sabe o que é honestidade? Essa palavra é comum você ouvir? Será que você é uma pessoa honesta? A filosofia é isso, ela nos ajuda a pensar, nos ajuda a refletir sobre nossas ações. Tá aqui, a tia colocou já a palavrinha honestidade dentro desse coração. Aí, na próxima semana, nós vamos trabalhando outras palavras, tá? Então, o que é que você entende por honestidade? O que é que você acha que é honestidade? Aí, aqui, a tia também trouxe aqui, eu vou colocar aqui na lousa, tá? Para que vocês, para que a gente construa junto um pouco, entenda junto um pouco do que é honestidade, que é só abertura, meu nome, professora, e aqui, ó, aqui
Vocês conhecem bastante esse personagem, né? E aqui diz assim: honestidade é dizer a verdade, sejam quais forem as consequências. Ou seja, ser honesto é isso, é assumir o meu erro. É quando eu faço algo de errado, eu não vou culpar outra pessoa. Eu vou dizer, fui eu que fiz, embora eu sofra alguma consequência, como está dizendo aqui. Honestidade é isso, é falar sempre a verdade, tá bom? Vamos lá para o próximo. Vamos ver o que é que está dizendo aqui no próximo, tá? Vamos lá. Fazer a mágica. Pronto. Olha aqui essa imagem. O que é que vocês estão observando nessa imagem? Aqui tem um vaso com as flores, está quebrado. E tem aqui como o pai. E ele está fazendo o quê? Ele está dizendo, seu primo vive quebrando as coisas. E o que é que a criança está dizendo? Não, pai, fui eu que quebrei. Olha aí o que é ser honesto. É assumir o seu erro, independente de que você sofra alguma consequência ou não. Se essa criança aqui, ele não fosse uma criança honesta, ele iria dizer que tinha sido quem? O primo dele. Observe o que o pai dele está dizendo para ele. Ó. Seu primo vive quebrando as coisas. E ele, porque ele é uma criança honesta, ele já traz isso de criança, com certeza. Os pais, a família já começaram a trabalhar isso, porque eu sei que a família de vocês também trabalham esses valores com vocês. E honestidade é exatamente isso aqui que essa criança está fazendo. Ele quebrou o vaso e ele está dizendo, não, pai, não foi o meu primo que quebrou, fui eu que quebrei. Se ele não fosse honesto, ele poderia ter dito, foi, pai, foi o meu primo, mas não foi o primo dele, foi ele, e ele assumiu. Então, parabéns para ele. Mesmo que ele venha sofrer, o pai dele venha chamar a atenção dele, ou alguma coisa do tipo, mas parabéns para ele. Vocês também costumam agir assim? Se você que está aí do outro ladinho, você nosso aluno do primeiro ano A, primeiro ano B, se você costuma agir assim, você está de parabéns, porque você assume o que você faz de errado. Às vezes tem criança que costuma fazer algo de errado e tenta esconder do pai ou da mãe, às vezes conta para um e pede para não contar para o outro, ou vice-versa, mas nós devemos ser honestos, porque por isso que a filosofia diz que nós temos que pensar antes de agir. Lembra lá do que foi que o filósofo Aristóteles falou? Que nós devemos pensar antes de agir. Quando nós pensamos antes de agir, antes de fazer alguma coisa, o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer consciente, ter consciência do que nós estamos fazendo. E se nós paramos para pensar, nós vamos entender que aquela ação é certa ou é errada. Por isso que é importante pensar. Então aqui, como essa imagem, ela nos mostra muito bem o que é ser honesto. Ser honesto é isso, é você dizer sempre a verdade, é você assumir quando você faz algo de errado, tá? Vamos para a próxima, vamos ver o que é que vem aí na próxima. Pronto, aqui eu trouxe essa imagem, vocês vão ficar olhando para ela um pouco e eu vou fazer uma leitura para vocês. Diz aqui, o pote vazio, a autora e ilustradora é a Demi e diz assim... Eu acho que vocês até já ouviram essa contação de história lá em outra aula sobre a verdade, falar a verdade. Aí diz assim, deixa a tia falar aqui para vocês, ó, que coisa importante falarmos a verdade. Diz assim, era uma vez, eu vou me afastar para que vocês consigam visualizar bem a imagem. Era uma vez... Havia um imperador na antiga China que gostava imensamente
de flores e animais, mas estava ficando velho e precisava encontrar um substituto. Por fim, decidiu anunciar um desafio para escolher o seu sucessor. Daria uma semente a cada criança do reino. Quando observem essa imagem, tá? E vamos ver o que é que vai acontecer. Após um ano, as crianças deveriam retornar com a semente plantada e crescida. Ping, uma das crianças, ficou feliz por receber uma das sementes e correu para plantá-la em seu vaso. Todas as crianças fizeram o mesmo, com a esperança de apresentar a melhor e mais linda flor, apresentar ao imperador uma flor mais bela. Então, chegando o dia, depois das 4 estações terem se passado, as crianças foram apresentar suas sementes plantadas, todas com lindas flores. No entanto, vamos lá na próxima imagem para que vocês observem. Depois que passou as 4 estações, as crianças todas foram apresentar suas lindas sementes plantadas e tinham lindas flores. No entanto, a semente de Ping não havia crescido e ele não tinha nada a apresentar. Mas foi mesmo assim. E quando o imperador lhe perguntou por qual motivo nada havia em seu vaso, Ping explicou que fizera de tudo, mas sua semente não havia dado flores, nem nada. O imperador então sorriu e anunciou ter encontrado o seu sucessor, pois todas as sementes que havia dado estavam queimadas. E aqui vocês podem ver o Ping trazendo seu vaso vazio. Todas as crianças ficaram espantadas. E quando o imperador observou que todas as crianças estavam mentindo, somente falando a verdade, quem estava, o Ping sendo honesto, porque ele não plantou outra semente, ele plantou a semente que ele recebeu do imperador. Embora ele tenha passado muito tempo tentando e talvez não entendendo por que a semente dele não tinha nascido. Ou seja, ele agiu com honestidade. No dia de se apresentar ao imperador, ele foi e levou o vaso dele sem a semente, e todas as crianças tinham o seu vaso, estava lá plantado e tinha flores, lindas flores. Será que essas crianças que levaram essas flores, elas agiram com honestidade? Elas foram sinceras? Foram honestas? Não, porque elas pegaram outras sementes e colocaram lá no vaso para tentar enganar o imperador. Mas Ping não, ele agiu diferente. Então vamos ver o que foi que aconteceu com ele. O imperador anunciou ter encontrado seu sucessor, pois todas as sementes que havia dado estavam queimadas e jamais poderiam ter gerado flores tão lindas. A verdade, a honestidade venceu e Ping foi escolhido o sucessor do imperador. Simples, né? Muito simples falar a verdade, é muito simples você ser honesto. Mas quantas vezes temos coragem de assumir os nossos erros? Vocês lembram lá daquele menino que quebrou o vaso? E o pai dele disse, seu primo vive quebrando as coisas. E ele, honestamente, ele chegou para o pai e disse, não pai, fui eu que quebrei. Fui eu, mesmo que ele tenha dito, foi sem querer, não foi a minha intenção. Mas ele foi honesto, assim como Ping. Ping, ele foi honesto.
Ele não tentou enganar. Aqui na historinha diz que ele tentou de várias formas fazer com que as suas sementes nascessem. Ele deve ter adubado, ele deve ter regado, mas ela não nasceu, porque ela nunca iria nascer, porque era uma semente que já havia sido queimada, assim como a semente das demais crianças. E vocês observem, como falta honestidade, porque elas estão todas espantadas, porque ele trouxe o vaso dele vazio. Então, na cabeça delas, elas estavam certas, terem pegado outra semente e ter colocado lá no vaso. Mas quem estava sendo honesto, quem estava sendo verdadeiro era Ping, quando ele trouxe o vaso dele. Então, nós precisamos pensar, precisamos refletir sobre as nossas ações. Saber quando é que nós erramos e assumir o nosso erro, tá? Às vezes tem famílias que têm mais de um filho, tem os irmãos, tem 2 irmãos ou 2 irmãs, ou um irmão, uma irmã ou mais, e às vezes um faz algo de errado e quer culpar o outro. Isso acontece muito quando se tem um irmãozinho menor, que ainda não tem muita noção das coisas. Aí o que é que acontece? Às vezes o maior quer colocar a culpa naquele que ainda não tem noção. Mas se você fizer algo de errado, seja honesto, assuma. Diga: papai, mamãe, eu fiz, não foi minha intenção, mas eu fiz, me desculpe, tá? Faça como um Ping, seja honesto. Pronto, o que é que vocês irão fazer? Como nós não estamos utilizando o livro, nós vamos fazer o seguinte: vocês irão responder 2 questões, tá? 2 questões, a gente vai até colocar lá no grupo e colocar também na plataforma. O que é que você vai fazer? Vocês receberam um caderno, né? A grande maioria recebeu. Quem não recebeu, que não pôde vir aqui na escola pegar, se puder vir, venha. Se não, faça no caderno que você tem em casa ou em uma folha. Você vai fazer o seguinte: você vai fazer o cabeçalho da atividade, o nome da escola, centro, não é Patronato Juvenal de Carvalho, o nome da nossa escola é Centro Educacional Juvenal de Carvalho, tá bom? Porque tem crianças que ainda colocam Patronato Juvenal de Carvalho, mas não é. Você vai colocar o nome da escola, vai colocar o seu nome, de preferência completo, nome da professora, quem é sua professora. Do primeiro ano A é a professora Damares e do primeiro ano B é a professora Ana. Você vai colocar e coloca a sua série, primeiro ano A ou B, pronto. Você vai colocar questão de número 1. Para você, o que é ser honesto? Com as suas palavras, diante do que você viu, o Ping falando a verdade, aquela criança lá do vaso, quebrou o vaso, o pai dele achou que tinha sido o primo dele, mas ele assumiu que tinha sido ele. E sabendo que ser honesto é assumir e falar a verdade, mesmo quando a gente pode sofrer alguma consequência. Então, para você, o que é ser honesto? Você pode definir com uma palavra, do seu jeito, tá? Questão 2. Você vai escrever 2 exemplos de honestidade. Você pode escrever e você também pode desenhar, tá? Você pode usar 2 palavras, você pode usar frases, você pode desenhar, fazer um desenho e pintar. Por exemplo, eu apresentei para vocês a imagem onde tinha o pai achando que o primo daquele garotinho tinha quebrado um vaso, mas ele está dizendo que não, que tinha sido ele, ou seja, é um desenho. Então você também pode responder essa questão de número 2 através de um desenho, tá? Pode colorir, pode fazer bem bonito. Não esqueça de fazer essas atividades e estar enviando. Eu estou sentindo falta de algumas crianças que têm
demorado bastante, a nos enviar, dar esse retorno das atividades. Não esqueçam, as atividades de vocês contam a nota de MA, tá bom? Então eu fico por aqui com essa aula de filosofia, mas daqui a pouco eu vou voltar, ainda temos 2 aulas de hoje, tá? Até daqui a pouco.